Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Assim, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer nenhum. Amém? Olhe bem dentro dos meus olhos, eu peço toda a sua atenção agora. Isso, desse jeito. Eu sei que todos vocês conhecem muito bem esse versículo. E talvez alguns tenham caído na ideia errônea, lendo rapidamente, que quando o escritor faz menção à falta de prazer ou falta de alegria, ele está referenciando Deus. Eu aprendi certa vez no culto de doutrina lá da igreja, que quando o escritor fala antes que cheguem os dias maus e os anos ruins, e você diga não tenho prazer neles, ele não está referenciando Deus dentro do verso. O que ele está te dando é um gatilho para você viver bem os seus dias. E antes que você diga não tenho prazer na minha vida, que procure Deus na tua mocidade ou na sua adolescência. O que o escritor está muito bem colocando é um panorama do que nós vivemos nos dias atuais. Eu sei, olhando com vocês com esperança aqui esta noite, que nós estamos vivendo um tempo complicado na face da terra. É um tempo onde muitos deixaram de procurar Deus quando tiveram a oportunidade. E eu digo porque a vocês deixaram de procurar Deus quando tiveram esta oportunidade. Certa vez eu falava algo que eu compartilho com vocês nesse começo de pregação aqui agora. Muitos viraram e reviraram a própria existência e conseguiram construir o propósito existencial adolescente em cima de coisas passageiras. Eu vou falar rasgado a vocês que estão me olhando de olhos arregalados. É como se pessoas existissem por coisas que passam. E quando essas coisas deixam de existir ou passam, estas pessoas também deixam de existir e passam. É como se batem cabeça procurando propósito e alegria na vida e não possuem. Então quando o escritor diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue os dias que vocês digam, não tem mais prazer na vida, ele está dando um segredo que muitos nesta geração aí fora, que eu sei que vocês são crentes, estão esquecendo. Muitos têm baseado a sua própria existência, até mesmo em redes sociais, em nome, fama, sucesso, dinheiro, casamento. Mas como veremos no decorrer desta pregação, são coisas que apesar de serem maravilhosas, são passageiras. Eu não posso colocar quem eu sou em cima de algo que passa, porque se isso passa, também serei destruído sem propósito. Eu pergunto a vocês, e eu sei que vocês são inteligentes e já compreenderam isso na sua vida, que nos parece que existe um buraco existencial dentro de cada um de nós, e que cada um pode escolher a maneira como tenta preencher esse vazio. Existem pessoas que vão tentar preencher com chave, outros com casa, outros com dinheiro, outros com fama, sucesso, até mesmo com casamento. Mas algo que eu falava e pregava certa vez e tento reproduzir a vocês aqui agora, é que quando eu olho para vocês também olho como se fossem vasos na olaria de Deus. E se você pegar um vaso, tentar preencher vaso com qualquer coisa, vai perceber que embora esta coisa esteja do lado de dentro, diáconos, ainda existe espaço vazio. Por exemplo, eu posso pegar um vaso e colocar um dinheiro, uma nota de 200, que é a maior que temos, ou até mesmo dólar do lado de dentro. Mas se eu balançar vaso, vocês vão ver que ainda tem um espaço vazio. A nota vai quicar lá dentro. Aí você vai dizer, não, porque dinheiro não preenche vaso. Então vou pegar a chave da minha casa, do meu carro. Aí você coloca lá dentro daquele vaso. Mas quando vocês adolescentes balançarem aquele vaso, a chave da casa ou do dinheiro, a chave da casa ou do carro, perdão, vai quicar lá dentro, porque chave de casa ou chave de carro também não preenche vaso. Aí você vai dizer, tá bom, chave de casa, de carro, dinheiro não preencheu, mas eu sei que casamento vai me preencher. Quando eu casar, vou ser feliz, porque se eu botar aliança no dedo, meu esposo me faz feliz e minha esposa me faz feliz. Então olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, que eu não estou com pressa de passar por esse ponto, nem explicar isso a vocês. Me permita pegar minha aliança no meu dedo. Se eu pegar um vaso, colocar minha aliança do lado de dentro e balançar o vaso, a aliança não vai ficar quicando lá dentro? Porque a aliança de casamento também não preenche vaso. A aliança de noivado também não preenche vaso. Namoro não preenche vaso. Vou começar. Não, mas se eu namorar com ela, vou ser feliz. Se tu namorar com ela, vai perceber que outra pessoa, e ninguém que está aqui dentro, pode
pode preencher o vazio que tu tem na tua alma. Eu vou usar o exemplo do meu casamento para não dizerem que eu estou dando um tiro no vazio. Quando eu fui casar com a minha vaza, que vocês estão vendo linda aqui no altar, eu disse assim para ela: minha vaza, eu estou casando contigo, mas eu sei diante de Deus que você não pode me preencher e eu não posso preencher a sua alma. Eu vou ser feliz contigo, a gente vai casar, a gente vai ser alegre, vai servir ao Senhor, só que tu não está casando comigo para ser feliz. Tu está casando comigo porque já é feliz. E eu não estou casando contigo para ser. Estou casando contigo porque já sou. Alguém já me fez feliz antes de você. E alguém já te fez feliz antes de mim. Aí quando ela olhou para mim, já percebeu que eu estava falando de Jesus grandão da Galileia. Eu não caso para ser, caso para compartilhar o que eu já tenho com Jesus. Então se tu percebe que casamento não preenche vaso, tu começa a entender porque muita coisa não dá certo na presença. Porque tem gente que vai atrás de dinheiro, de fama, sucesso, de nome, casamento, percebendo na sua própria vida que talvez estas coisas possam preencher o vazio com o qual eles entraram na presença. Mas como o próprio salmista e o escritor a Eclesiastes, e por que também não dizer ao Provérbios, escreveu muito bem que tudo nesta vida é passageiro e é vaidade. Em outras palavras, ele começou dizendo: eu experimentei, juventude, de todas as delícias que é proposta ao homem e à mulher na terra. Eu casei, eu tive dinheiro, eu tive fama, eu tive sucesso, eu fui um grande homem entre homens, mas eu percebi que tudo é vaidade. Nada disso me preencheu debaixo do sol. Só que eu posso acrescentar uma outra palavra, ou fazer uma ligação, porque o mesmo escritor também vai nos fazer entender que isso não atinge só quem está na igreja, atinge também quem está fora da igreja. É uma coisa que atinge todos os seres humanos. E eu peço que você sustente a sua atenção enquanto eu estou falando isso aqui agora, porque um salmista certa vez escreveu que ele estava frustrado, porque ele via muitas pessoas que não estavam com Deus prosperando na terra, tendo dinheiro, tendo fama, sucesso, e ele que entrava dentro da igreja, dentro da presença ou dentro do templo, não conseguia entender porque que quem não servia tinha e ele que servia não tinha. Só que ele termina o capítulo dizendo, ou o número daquele salmo dizendo: até que eu entrei na presença do Senhor ou no templo e atinei e entendi o fim deles. Em outras coisas, eles estão baseados sobre coisas que escorregam adolescentes. Se Deus decidir puxar o tapete deles, dizendo: hoje a porta tranca, falta dinheiro, hoje eu tiro a tua saúde, hoje eu arranco teu carro, ele cai com casa, com nome, com fama, com tudo. Agora tu já percebeu, adolescente, que tem adolescente que está aqui dentro, que às vezes está dentro de casa dizendo: não sei para que nasci, não sei para que estou na terra, não sei para que minha mãe me trouxe, não sei porque meu líder me arrastou. Só que mesmo assim tu entra aqui dentro, canta, dá glória, ouve a palavra. Aí tu começa a entender que não é dinheiro, não é carro, não é fama que preenche. Existe algo muito mais poderoso que preenche o vazio dentro de cada um de nós, e esse algo tem nome. Eu vou fazer um parênteses aberto para mergulhar de cabeça no capítulo 12 de Eclesiastes. Eu sei que tu lembra de uma mulher à beira do poço, e eu não sei se eu falava acerca disto na última oportunidade que eu tive de estar com vocês, mas eu repito isso agora por ser necessário dentro desta pregação. Certa vez uma mulher à beira de um poço, numa conversa com Jesus, Jesus olhou para ela e perguntou assim: ela olhou para Jesus e perguntou assim: quem é verdadeiro adorador? É quem adora aqui ou quem adora em Jerusalém? Para eles chegarem nesta pergunta, Jesus já havia pedido água a ela, dito assim: me dá da água que tu está tirando desse poço. Sabe, galeria, o que ela respondeu? Você, sendo judeu, está falando comigo? Ele olha para ela, vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. A ponto dele diz assim: se tu soubesse quem está falando contigo aqui agora, não era eu quem te pedia, era você quem começava a me pedir, e eu te daria águas vivas. Aí ela vai olhar de volta, jovens e adolescentes, e vai dizer assim na Depar: mas espera aí, o poço é fundo, como é que tu vai tirar água viva daí? Sabe por que ela está dizendo que o poço é fundo? Eu não sei se você já peuzinho água viva que tem na praia. O que ele está dizendo o que ela está dizendo é o que tem numa fonte. Eu não sei se você já viu o leito de rio quando nasce água, que a água faz isso aqui, ó, olha para mim, faz isso aqui, ó.
ela revira. É como se vocês, eu vou fazer melhor para você entender, pegasse uma mangueira de água, aí você abaixa dentro de um balde ou numa piscina. Aonde tu abaixa a mangueira, como é que fica a superfície? Não fica borbulhando. O que ela está falando é: Jesus, até tem água viva aí dentro, só que é lá no fundo, porque por cima da água viva a água vai crescendo e a água de cima está parada. Para tu me dar esta água aí do poço, tu tem que entrar lá no fundo do poço, pegar a água viva, trazer para cima e me dar. Como é que tu vai fazer isso aí? Jesus olha para ela e diz assim: mulher, quem beber desta água aí, volta a ter sede. Quem beber da água que eu der a adolescente, disse Jesus, nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E eu quero te explicar o porquê antes de você dar glória. Sabe por que Jesus está dizendo que forma uma fonte que jorra para a vida eterna? O que Jesus está dizendo é assim: quem bebe da água desse poço volta a ter sede, porque tem que fazer algo fora. E Jesus foi olhar para a direita e para a galeria da esquerda aqui, para ser matada a sede do lado de dentro. O que de fato ele está dizendo, e eu sei que vocês são de EBD e lembram, que alguns momentos atrás, ou alguns momentos à frente, ele diz assim: chama lá teu marido, vai doer, mas vai curar. Ela diz assim: não tem marido. Aí ele diz assim: disseste bem, teve 5, o que tem agora não é seu. O que Jesus está dizendo para ela é: mulher, a maneira como tu vive não satisfaz a tua alma. Em outras palavras, viver de trocar de casamento nunca vai te satisfazer, porque, como eu disse alguns momentos atrás, tu está casando para ser, não porque tu já é. E quem faz para ser nunca será algum dia. Agora, quem é transformado por um outro ser para ser, nunca mais vai deixar de ser. Em outras palavras, que eu vi alguém entendendo na esquerda olhando para a direita, o que Jesus está dizendo é: mulher, isso aí que tu está fazendo não é certo, é pecado. Só que vai doer, irmão, mas eu te amo. E viver de pecado não é bom, porque viver de pecado é como vir tirar água desse poço aí. Vou tentar ilustrar. Você faz algo fora, pega a água fora, coloca para o lado de dentro, depois olha para o poço e diz assim: eu não tinha que ter bebido esta água. É errado, esta água não vai matar minha sede. Jesus, eu estou arrependido, eu nunca mais vou vir nesse poço para pecar de novo. Aí eu vou me afastar do poço para não poder olhar mais para ele. Só que caminhar dá sede. Assim como eu disse alguns momentos atrás, que todo mundo tem um buraco existencial dentro de nós. A vida em si impulsiona uma sede na nossa caminhada. E caminhada, eu não estou falando de caminhar com Jesus, estou falando de viver a vida. Todos vão ter sede um dia. Imagina ela desesperada dizendo: eu não queria voltar no poço, mas é o único lugar que eu conheço, pastores, que existe água para eu tirar. Eu fiz uma vez, eu caí, eu peguei esta água, mas só existe essa água para matar minha sede. Eu vou falar rasgado, que eu já estou vendo gente entendendo. Eu não queria pecar de novo, eu não queria ver de novo, eu não queria ir de novo, eu não queria acessar de novo, eu não queria cair de novo nesse pecado, eu não queria andar junto de novo. Só que essa é a única água que ela conhece para matar a sede. Passa Jesus comparando aquela água como um pecado que sacia a sede. Aí ele olha para ela e diz assim: quem tira desta água aí para tentar matar a sede, vai continuar tendo sede. Tu faz hoje, vai fazer amanhã, vai fazer semana que vem, vai fazer mês que vem, vai cair ano que vem. Só que tem um detalhe: você está fazendo fora para tentar matar a sede dentro. Você tem que fazer algo em um local, você não consegue carregar o poço, então tu tem que ir lá naquele local, tu em Eclesiastes ainda, fazer aquele negócio fora, matar a sede dentro e tentar viver com um pouco do matar de sede que aquilo lhe deu. Jesus olhou para ela e disse assim: você pensa que isso é vida? Eu quero te dar vida de verdade, eu quero te libertar do teu pecado, eu quero quebrar esse laço, eu quero derrubar essa muralha, eu quero tirar esse vício de você, eu quero quebrar esse negócio que está na tua frente. Como é que tu vai me dar água? Porque a única água viva está lá por baixo desse mistério aí. Mulher, quem faz esse negócio vai ficar preso nesse negócio. Quem beber da água que eu começar a dar, vai começar para esta pessoa, nunca mais tem sede, porque primeiro se fará nele. Se faz nele, não está mais fora, porque pecado tem que fazer fora para matar a sede dentro. Só que Jesus pegou a fonte, não poço, fonte, e colocou aonde?
Então por aqui, pastor, Jesus já quebrou o laço com o pecado, dizendo: tu precisava ir lá e era escravizado fora. Eu quebro fora e coloco a fonte do lado de dentro, assim. Só que a fonte não está parada. Lembra que eu disse que a água é viva e faz isso aqui, ó? Sabe o que Jesus termina dizendo, adolescentes? E essa fonte não está parada, porque parada é água de poço de pecado. Esta fonte jorra. Só que jorra para a vida eterna. Um dia eu me perguntei, e é gostoso fazer pergunta dentro da Bíblia: para que jorra, Jesus? Sabe qual foi a resposta que Jesus falou escancarado? Meus amigos, meus irmãos, senhoras e senhores, Jesus disse assim: porque tu não é o único que está com sede. Tem gente perto de tu que não tem a fonte ainda, mas tu tem. Agora tu entende porque tanto problema e tanta perseguição que fazem contra ti na tua casa, na tua família, na tua parentela, na tua escola, na tua faculdade. Só estão tentando tapar as fontes que Jesus colocou dentro de ti. Mas não importa o quanto o diabo tente, eu vou te ensinar algo que você vai poder usar durante toda esta pregação, amém? Quem tem mão direita ou mão esquerda, levanta uma das duas assim para o alto. Levantou? Eu vou te pedir para fazer algo pela palavra, não é jargão de pregador não. Posso te pedir para tu ir abaixando ela e pegar na mão de quem está do seu lado assim. Não é jargão de pregador, é pela palavra. Pega na mão de quem está do seu lado assim. Isto, pegou? O que eu lhes ensino através desta palavra é: a fonte que tu tem não é só para tu. Tem gente aí na tua direita ou na tua esquerda que pode beber do que flui de você. E se transborda. Eu aprendi uma coisa lá na nossa terra, meu amigo Bruno. Aí o Bruno está aqui de prova, Nova Iguaçu. Está aqui de prova que carioca diz assim: já viu que o mistério pega de um no outro e vai pegando? Pega porque transborda, não está parado. Se a água está parada, ninguém sente nada. Mas já viu que quando pega na mão, sente na direita, sente na esquerda, sente na frente, sente na trás. É só a água transbordando de uma fonte para outra, de uma fonte para outra, de uma fonte para outra, de uma fonte para outra. Eu vou falar igual meu vovô falava lá em Magé: por isso só sai vazio da igreja quem quer. Sai vazio quem quer, porque já tem fonte jorrando aqui dentro. Só volta com sede para casa se não quiser abrir a boca para beber água. Eu nunca vi ninguém beber água de boca fechada. Para beber água tem que fazer o que, vaso? É esse mistério aí mesmo. Ih, Jesus grandão da Galileia. Chegamos a um denominador comum dentro desta mensagem. Eu vou falar algo aqui para você segurar. Ouvir uma pregação é igual assistir um filme. Estamos nos primeiros 20 minutos e é sempre devagar. Mas se você não conseguir absorver o que Jesus fala contigo agora, tu vai chegar no final sem entender nada do que ele falou. Então tu conseguiu absorver que existe uma fonte que é colocada em nós e jorra. Quem colocou foi Jesus grandão da Galileia. Fluindo novamente para dentro desse versículo, começamos a entender que o que mata a sede e que aquilo que consegue fluir dentro de nós ao ponto de saciar o vazio existencial é água. Grava isso. Por que eu falei que é água? É esta água que tu está bebendo aí no altar, pregador? Não. A Bíblia sempre vai trabalhar com comparações, jovens e adolescentes. Também perceba, por exemplo, que quando diz que andaremos em ruas como que de ouro, ou que lá no céu existem essas coisas, não está dizendo que é ouro de fato. É que quem viu ou teve aquela visão não conseguia descrever de melhor maneira. O que mais chegava perto era ouro, mas não tem como descrever o que há no céu, porque o que está no céu é aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem. Então o máximo que se consegue chegar perto é ouro. Olha para dentro desta palavra, que começamos a entender, tanto no verso, capítulo de número 12, quanto no capítulo que nós lemos para o ofertório, de lança o teu pão sobre as águas, que cada coisa tem uma simbologia. Assim como tudo isso tem simbologia, a Trindade também tem simbologia. Estou começando, grava o que eu estou falando. Por exemplo, a Bíblia vai associar Deus a vinho, aquilo que traz alegria. Vai associar o Espírito Santo não a fogo, vai associar a azeite.
Fogo é a glória de Deus, sustentada pelo azeite do candelabro embaixo. Por exemplo, vou falar de novo. Quando você vê dentro da Bíblia que Deus chama Moisés para cima do monte, dizendo: Moisés, vem aqui que eu quero falar contigo. Moisés vê a glória de Deus sobre o monte em forma de fogo. Pastor, e o que é água? Jesus grandão da Galileia, é ele quem bate no peito dizendo: eu sou fonte de águas vivas, que mata a sede. Se Cristo é água, Espírito é azeite, Deus é vinho, fogo é glória, maná é a minha carne, ouro é como que há no céu, cada coisa em seu devido lugar. Agora nós podemos começar a ministrar algo poderoso que Deus quer colocar diante de vós. Pastor, o que é que Deus quer falar? Se água é Cristo, Cristo não é qualquer homem nem qualquer pessoa. Cristo está muito além do que qualquer homem, qualquer pessoa. Por exemplo, você vê que sempre os judeus ficavam, eu vou tentar imitar a expressão na minha face, ficavam desta maneira assim, abismados, ao ver Jesus abrir a boca e falar. Porque não só por causa da sua oratória e autoridade, adolescentes, mas porque quando olhavam para ele, viam como Isaías disse: não havia beleza, não havia aparência, era um carpinteiro. Então passou Isaías, passou Daniel, passou Ezequiel, passou Moisés, mas chega esse carpinteiro com mais autoridade do que todos eles. Quem é esse carpinteiro que está abrindo a boca para falar no meio de nós? Jesus não era qualquer pessoa. Sabe quem Jesus era, varoa? Jesus era isto aqui que está diante de mim. Jesus é a palavra viva que saía da boca de Deus. Tem gente que acredita que Jesus só veio no Novo Testamento. Pastor, Jesus veio lá na cruz do Calvário. Aqui o dedão do pastor Jonathan Carlos. Jesus já está presente dentro do primeiro capítulo da Bíblia. Você quer ver onde Jesus está presente? E disse Deus: haja, 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 haja. Palavra que saía da boca de Deus, tu acha que é qualquer palavra? Eu vou falar o que era a palavra que saía da boca de Deus. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo haja se fez carne, andou entre homens, catou cruz, foi para o Calvário, morreu por vocês, ressuscitou, e tu só está dando glória aqui, porque esta palavra se fez carne e andou entre nós um dia. O peso e o poder que esta palavra tem é poderosa. E eu olho para vocês e repito com esperança, porque aonde esta água toca, alguma coisa acontece. No capítulo 11 de Eclesiastes, a semente vira pão. Eu olho para vocês aqui dentro esta noite, e eu quero usar novamente a palavra que eu li para o ofertório. Eu vejo sementes. Semente, 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 mas sementes que estão sendo plantadas em uma terra. A terra tem nome: Paranaguá, do Paraná, da terra do sul do Brasil, na América Latina, no planeta Terra. Vocês são sementes plantadas em uma terra. O que é que acontece? Quando a gente começa a jogar água em semente, água em semente, água em sementes, águas em sementes, sementes germinam, se tornam frutíferas, dão muitos frutos. Eu não vejo sementes, eu vejo árvores, árvores e os seus frutos. Disse que queria começar a pregar agora. Eu olho para vocês e vejo árvores, porque vocês não são qualquer geração. Pela palavra de Deus e pela Bíblia, estamos vivendo talvez os últimos momentos da igreja na face da terra. E pastores, senhoras e senhores, companheiros de altar, é com muita urgência, galeria, que eu estou gritando isso aqui no ouvido dos filhos de vocês, porque eu estou olhando para a última geração, pela expressão da palavra, que está tendo a oportunidade, pastor Reginaldo, e a liberdade de abrir a boca e proclamar que Jesus Cristo ainda é Senhor nesta terra. Pensam vocês que a igreja vai ficar para sempre aqui na terra e tu vai ter esta oportunidade de levantar a mão para dar glória e pregar a palavra? Se eu sou tu no teu lugar, eu aproveitava esta noite agora para fazer o que eu nunca fiz. Eu vou falar o que está acontecendo na face da terra. Mateus capítulo 24 diz que nos últimos dias haveriam guerras, rumores de guerras, perseguições, esfriamento do amor, mas continua dizendo, ainda não é o fim. O que Jesus está dizendo ali naquele capítulo, jovens, é o seguinte: está dizendo que
guerra não é fim, rumor de guerra não é fim, perseguição não é fim. Por que não é fim, pastor? Sempre teve perseguição, sempre teve guerra. Então arrebatamento da igreja não acontece quando guerra estoura. Eu vi alguém pronunciar-se outro dia e dizer assim: aconteceu guerra de Israel, agora Jesus volta. Já acabou a guerra de Israel, a gente ainda está aqui dando glória, porque guerra não é estopim para arrebatamento. A Bíblia diz que é princípio de dores. Olha aqui no meu olhão que eu quero falar isso aqui rasgado. As varoas que são mamães aqui, pode me interromper se eu errar a palavra aqui agora. Quando você estava grávida, a barriga cresceu. Quando foi ter o bebê, as contrações começaram a aumentar a dor, e o tempo entre elas diminuiu. Princípio de dores adolescentes, é isso aqui. Jesus não está falando que volta quando a guerra estoura. O que Jesus está dizendo é: quando estiver perto de fim, as guerras vão aumentar e a dor delas será terrível. Perseguições vão aumentar e a dor delas será terrível. Alguém lá no meio da quadra vai entender. Quer ver? Vocês estão guardadinhos, protegidinhos, tão bonitinhos, alinhadinhos, tão bem vestidos, chorosinhos, dando glória aqui dentro do Paraná, em Paranaguá. Pensa que a igreja está com essa paz por toda a terra? Tem lugar que a igreja está fugindo de guerra, tem lugar que a igreja está fugindo de perseguição. Aí a pergunta que eu faço a tu que está me olhando de olho arregalado: ninguém fuzilou vocês aqui dentro? Por que é que esta semente ainda não germinou? Se tem gente sendo morta e está germinando, e ninguém está fazendo nada contigo e tu ainda não germinou. Eu vi alguém levantar a mão para dar glória, então vou apertar mais esse calo. Hoje Jesus está mandando chuva de avivamento aqui dentro. Aproveita a água que está caindo e dá o glória que outros não podem. Dá a adoração que outros não podem. Eu vou deixar tu adorar, porque eu vou dar um gole na água aqui. Daqui a pouco eu continuo pregando de novo. Aleluia. Tem gente que daria tudo para estar sentada aí no seu lugar, da tua idade, só que eles não podem. E você que pode estar sentado aqui me ouvindo agora, vai fazer o que com o que Deus tem derramado aqui? Pensa que Deus está derramando aqui dentro para você bater no peito e dizer: eu tenho, vou voltar para casa feliz, amanhã é outro dia. Deus está derramando aqui porque somos fontes, e fonte jorra. Tem gente na Suíça te esperando, tem gente na África te esperando, tem gente na Ásia te esperando. Ô geração forjada na palavra, está na hora da gente transbordar o que a gente tem. Se esse fogo só é fogo na hora do louvor e na hora do culto, então esse fogo não é fogo suficiente. Mas se esse fogo é fogo aqui dentro, é fogo na rua, é fogo na escola, é fogo na faculdade, eu profetizo que não se passará esta geração aqui dentro de Paranaguá sem que Deus faça algo novo dentro do Paraná e do Paraná para o Brasil. Já que tu levantou a tua mão para dar glória, segura a mão de quem está do teu lado aí agora. É a primeira vez que eu estou lhe pedindo isso aqui. Segurou a mão de quem está do teu lado aí, jovem adolescente. Eu vou contar um segredo para tu. Não tem como pregar o evangelho, nem viver o evangelho, nem curar, nem cantar, se não tiver poder do Espírito Santo. Tem sim, pastor, até tem, mas não vai acontecer nada. Agora quem tem poder do Espírito Santo faz igual Jesus disse para os discípulos: vocês querem virar o mundo de cabeça para baixo, geração da palavra? Ficar em Jerusalém e sejais revestidos de poder. Tem que ter poder do Espírito Santo. Aleluia. Mistério. Jehel e Terrefaua. Antes que cheguem os dias maus, eu digo a vocês que os dias maus de Eclesiastes já chegaram. Vou terminar agora. Já chegaram, e tem muita gente que não tem mais prazer. Quantos até mesmo dentro da igreja dizem: não tem mais jeito para esta geração, não tem mais prazer nesses dias. Eu digo a vocês que ainda há esperança. A palavra vai se cumprir, mas ainda haverá um fogo que arderá nesse globo antes do toque da última trombeta. Me prova na Bíblia, para isso que eu vim correndo do Rio de Janeiro. A minha Bíblia vai fechar agora, estou terminando de pregar. Pastor, tu está dizendo que vai ter um avivamento? Vai não, é coisa da cabeça. Me mostra na Bíblia, Mateus 24, verso 15. Terminei. E esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações.
Então virá o fim. Então virá o fim. 5 minutos, termina. É um arrebatamento. Olha o que a Bíblia fala. Esse evangelho tem que ser pregado. Então gatilho para arrebatamento não é guerra, é pregação da palavra. Geração forjada na palavra. Já sei, pastor, então vamos sair pela praça entregar folheto. Faça mesmo. Mas quando Jesus está falando e esse evangelho será pregado, Ele não está falando só de fazer o que eu estou fazendo aqui no altar para vocês agora, não. Você já pensou que se pregar fosse só meter mão no microfone? Como é que quem é mudo e não tem corda vocal e não fala, ia cumprir aquele mandamento de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Aí a pessoa ia falar, mas eu não falo, Jesus. Sabe o que Jesus ia falar? Mas pregar não é abrir boca para falar. Gostei do E. Pregar não é abrir boca para gritar. O que é pregar então? É ser uma carta que pode ser lida mesmo de boca fechada. Tem isso na Bíblia não, te mostro um agora. Você lembra de Eliseu? Nunca abriu a boca, só passa. A mulher aponta o dedo e diz, nunca falou nada. Lá vai um santo homem de Deus, está pregando de boca fechada. Está pregando de boca fechada. Está pregando de boca fechada. É testemunho. Uma geração tão avivada, e que avivamento fique claro diante de vós. Eu sou do manto, sou da marcha. Se deixar eu vou pulando lá na porta e volto. Mas avivamento pela Bíblia é mudança de caráter. E quando Jesus fala que esse evangelho será pregado, adolescente, Ele está falando que Ele vai levantar uma geração tão viva na verdade, tão carregadora da verdade, tão posicionada na verdade, que nem precisa abrir a boca por onde passa. Por onde eles passarem vão olhar o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de agir, de se aliançar, e vai dizer, lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa jovem de Deus, lá vai um santo jovem de Deus. A palavra vai ser pregada através da vida desta geração. Ser forjado na palavra não é só abrir a boca para gritar. Ser forjado na palavra é ser uma carta que pode ser lida por quem está lá fora desse ginásio. E que se nós somos forjados na palavra, segura aí o que Jesus vai fazer através de vocês. 4 minutos. Haverá um avivamento. Avivamento sem palavra é qualquer coisa menos avivamento. Por isso, se em Mateus 24:15 diz que para o arrebatamento acontecer, estou vendo muitos adolescentes e jovens chorando, tem que ter pregação do evangelho em todo mundo. O arrebatamento ainda não aconteceu porque eu estou vendo tu aqui. Se não aconteceu porque o evangelho ainda não foi pregado a todas as nações do mundo. Quer dizer que ainda está faltando, não é missionário, não é gente que pega microfone. Ainda está faltando uma geração se levantar carregando a bandeira da verdade assim, desse jeito, dizendo, eu não posso, preciso não subir no altar, posso nunca pegar no microfone, mas aonde eu passo vão ter que falar. Ainda tem crente em Israel, ainda tem crente vivo servindo ao Deus dos céus, ainda tem gente que carrega poder e glória na terra. Vão ter que vir, vão ter que falar. E sabe como vão falar? Esse evangelho será pregado pela multiplicação dos verdadeiros. Se você é a geração forjada na palavra, esta geração precisa ser forjada no fogo. Pastor, eu quero fogo, quer mesmo? Eu lhe compreendo, eu entendo que esse mundo é complicado e difícil. Mas se tu ainda é a geração que acredita nesse avivamento de último tempo, eu lhe faço 2 convites aqui esta noite. O primeiro, levante a mão quem já é batizado no Espírito Santo assim, deste jeito. Tu que é batizado no Espírito Santo, 5 minutos. Tu pode procurar alguém do seu lado e perguntar assim, quer ser batizado hoje? Se ele ou ela falar que quer ser batizado, você pode fazer um convite dizendo, então bora lá na frente comigo que eu quero orar contigo agora. Pastor, já sou batizada, quer ser renovada? Porque a água que para em tu não transborda para outros. Mas se você aí já é batizado e quer ser renovado, a oportunidade está aberta. Vem correndo aqui para o altar agora que eu quero orar pela sua vida. Mas enquanto tu que quer receber poder e ser batizado se aproxima, eu quero fazer um segundo convite aqui esta noite. Eu disse que eu não sei como tu sai, mas eu sei como entrou, mas eu sei como tu vai sair daqui agora.
diante de toda esta multidão que está me ouvindo. Eu quero conhecer se existe uma vida que queira reatar a aliança com Jesus aqui esta noite. Pastor, o que é que eu faço se eu quiser? Só me dá um sinal com as tuas mãos que eu quero lhe ver. Não, pastor, eu já sou crente. Então ouve o que eu vou falar aqui agora enquanto você se aproxima. Ouve o que eu vou falar aqui agora. Tem muita gente que no toque da última trombeta, isso aqui que eu vou falar é muito sério, vai ficar na terra cantando para Deus dentro da igreja. Não, mas eu estou cantando, então tem que subir. Por quê? Não, porque eu estou com a roupa, estou com a gravata, estou com a saia. Então se tu chegar na porta do céu, tu fala assim: ó minha gravata, deixa eu entrar, vê se entra. Ó minha saia, deixa eu entrar, vê se entra. Ó meu dízimo, deixa eu entrar, vamos ver se entra. Tem gente que está na igreja que não vai entrar porque é como dracma perdida. Está na casa, mas está perdido. Eu não quero saber se tu está com a roupa do congresso, a camisa, terno, gravata, a saia, vestido. Eu quero saber se a trombeta toca agora, tu é uma geração forjada na palavra que sobe. Antes de eu orar por batismo no Espírito Santo, eu quero conhecer se há alguém que tenha a coragem que Jesus teve. Qual é a coragem de Jonathan? Que quando ele foi carregar a cruz por vocês, ele não teve vergonha de Jerusalém inteira olhando para ele. Tu não precisa ter vergonha da igreja te olhando agora. Eu sou filho de pastor, mas eu tive que aceitar Jesus com 10 anos, porque pastor é meu pai. E não vai dar para eu subir no céu dizendo: meu pai é pastor, deixa eu entrar. Pastor, mas se eu levantar a mão vão ficar me olhando. Mas os anjos do céu também estão me olhando agora. E Jesus está lá do céu dizendo: confessou meu nome diante dos homens, eu confesso o teu nome diante dos anjos. Eu quero conhecer se existe alguém aqui dentro desse tão grandioso congresso que está nesta condição que eu acabei de falar agora. Se está na galeria, na nave da igreja, se está aqui na frente, que precisa reatar a aliança com Jesus. A oportunidade é agora. O que eu faço, pregador? É só levantar tua mão para eu lhe ver, que eu quero orar em específico por você. Quanto tempo tu não ora mais, não busca mais, não sente mais Deus e acha que está bom assim? Aonde, pastor? Isto, traz ele, o homem de Deus, traz ele aqui na frente. A primeira vida se aproxima ali na minha direita. Eu estou esperando a segunda, se tiver aqui na frente, ali na nave ou na galeria, existe uma segunda vida a Deus. Pastor, estou com a camisa do congresso, já falei que camisa não salva. Se tiver que levantar a mão para reatar a aliança, reata a aliança antes de orar pelo batismo no Espírito Santo. Existe alguma segunda vida ali a Cristo entre nós? É só fazer um sinal com as tuas mãos agora. Eu quero orar em específico por você, que esteja aqui na frente, ou no corredor, ou na nave da igreja, na galerias. Existe alguém a Cristo entre nós que queira reatar aliança com Jesus? Isto, se aproxime com ele, o homem de Deus. Se tu quiser, pergunte a alguém que está do seu lado, dizendo: se você quiser aceitar Jesus agora, eu levanto a mão contigo. Pastor, insiste não, ora logo. Eu insisto sim, porque o diabo está lá fora insistindo para matar vocês. Então vou insistir para você ter vida. A primeira vida está chegando aqui à minha direita. Agarra ele aí, vaso, solta ele não. A segunda vida está entre nós. Será que há uma segunda vida entre nós? Entre jovens, adolescentes lá da igreja, galeria. É só fazer um sinal com a tua mão e eu quero orar por você agora. Aleluia. Sinto Deus aqui dentro desse local. Eu peço que você sustente teus olhos fechados agora. Igreja guerreando comigo nesse momento. Guerreando por quê, pastor? Porque é guerra espiritual. Tu pensa que o diabo quer largar vidas aqui agora? Se existe uma segunda vida, a hora é agora. Será que existe ou eu posso orar nesse momento? Aleluia. Pastor, eu sou de Jesus, estou só com depressão só. Ele ainda cura. Eu estou só com vazio na alma, ele ainda preenche. Não, eu estou só com uma baixa estima, ele ainda levanta. Se houver alguém que queira renovar a aliança, pastor, mas eu não estou desviado. Ah, tu precisa de renovo na aliança, a hora é agora. Existe uma segunda vida entre nós, eu posso orar. Aleluia. Tem gente pelejando com Jesus, que Jesus está me mostrando. Mas nós vamos estender as mãos a quem está aqui na frente. Estende, igreja, assim.
deste jeito, assim para esses jovens. Eu vou começar orando pela vida que está ali na minha direita, e depois eu oro por vocês. Eu quero convocar vocês a fazer uma coisa. Pastor, o quê? Meu vovô me ensinou que só recebe quem entrega. Ah, já sei, vou dar a oferta tu já deu. Tu vai dar glória a Deus e aleluia agora. Não, pastor, preciso, não precisa, porque quem veio da culto é a gente, não é Deus. Então você vai começar igual meu vovô me ensinava antes de ir para a glória. Ele dizia assim: Jonathan, quer ser batizado? Eu dizia: eu quero. É só tu abrir a boca e falar glória, 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 sem se importar com quem está perto de você, porque quem sabe quem está perto desliga tudo. Aí eu falei: vou, e aí? Ele disse: aí que o Espírito Santo vai colocar a língua estranha na tua mente. Jesus vai te tocar e tu vai estar batizado. Então fecha teus olhos agora, adolescente. Isso. Enquanto eu estiver orando, tu só dá glória no teu lugar. Glória, 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 glória. Isto, aumenta o glória que ele manda a glória. Aumenta o glória que ele manda a glória. Aumenta o glória que ele manda a glória. Pai eterno de bondade, Senhor, a ti eu oro neste momento, pedindo que o Senhor escreva o nome desse Senhor no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Eu coloco a vida dele nas suas mãos, rogando e lhe pedindo que o Senhor venha transportá-lo do teu espírito. Eu sei que se o congresso acaba agora e continua na glória, ele já estaria conosco para toda a eternidade. Senhor, agora todos esses adolescentes que estão aqui na frente, eu já vejo o Senhor batizando o jovem ali na direita. Batiza aqui na esquerda também, aonde houver um jovem te adorando o Senhor. Se não estiver dando glória, não precisa. Tu não é obrigado a encher quem não te dá nada. Mas aonde tiver alguém te adorando com glória, com glória, com glória, comece a passar entre eles agora, e comece a enchê-los do teu poder, comece a enchê-los da tua glória, comece a enchê-los do teu espírito. Esta é a geração que o Senhor convocou para esse último tempo, forjados na palavra e cheios do poder, do fogo e da glória de Deus. Aonde tiver um adolescente lhe adorando o Senhor, eu lhe peço que o Senhor toque nele agora. Eu lhe peço que o Senhor toque nela agora. Enquanto eles estão abraçados uns com os outros, comece a enchê-los do teu espírito. Transporta até não sobrar espaço para nenhum erro, para nada da terra. Senhor, eu lhe peço que se a trombeta tocasse agora, todos nós subiríamos cheios do teu poder e da glória. Comece a transbordá-los aonde houver um jovem ligado contigo. Isto, Senhor, já estás enchendo na minha direita, comece a encher na minha esquerda ali também. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu poderia até abrir um parêntese, né? Um debate. O ser humano é corpo e alma, é corpo, alma e espírito. A alma, na verdade, é o espírito. Há uma discussão teológica gigantesca em relação a isso. Mas aqui Paulo fala que o Senhor conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é o que está escrito na palavra. E o verso 24, para encerrar: aquele que os chama é fiel. Jesus é fiel e fará isso. Isso que? Conservará o espírito de vocês, a alma de vocês e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala de um aspecto de salvação. A salvação não é por obras. Paulo falou disso em outra ocasião. A nossa salvação não é por obras. As obras são a expressão do salvo. As obras são o reflexo da atitude de quem é salvo, mas não são elas que garantem a nossa salvação. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu vou mudar de vida.
eu vou abandonar o pecado, eu vou me afastar de tudo que não presta, de tudo que me atrapalha. Mas não é isso que vai me fazer alcançar o céu. Por isso eu não devo ficar me comparando com as pessoas, pensando assim, olha como eu sou santo e olha como você é imundo. Porque senão eu caio na oração, aquela oração do fariseu. Lembra quando Jesus falou que 2 homens estavam orando? O fariseu e o publicano? E o fariseu, o seguidor da religião, dizia, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse aí, ó. Eu sou um homem muito bom, eu sou muito santo. E o outro não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Ele só batia no peito e dizia, é isso mesmo, Senhor, eu sou pecador. Eu sou um miserável pecador. E Jesus pergunta, qual das 2 orações Deus recebeu? Aquele que os chama é fiel para conservar o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus se apresenta do jeito que Ele quer. E que fique claro para quem tem ouvidos aqui. Deus não está na sua caixinha religiosa, onde Ele só é Deus se faz do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Imagine a presença de Deus como águas. Águas que nasçam numa fonte e cresçam até virar um rio e terminem numa cachoeira. Existem pessoas que estão mergulhando na fonte, então conhecem um Deus calmo, de águas tranquilas e paradas, mas ainda é Deus. Quem está mergulhando no rio conhece um Deus de águas que correm. Quem mergulha na cachoeira conhece um Deus de águas que dão pancadas fortes. O problema não é como Deus se apresenta. O problema que está sendo instalado na nossa geração é que muitas vezes quem está na fonte olha para quem está na cachoeira e diz, não é Deus. Não é Deus porque não? Porque eu não conheço o Deus que se apresenta assim. Com carinho, você não conhece, mas a água ainda é a mesma. É só Deus que se apresentou de um jeito diferente. Então quem está quieto pode conhecer Deus, mas e quem marcha também pode conhecer Deus. Temos que parar de lutar uns contra os outros, porque hoje está assim. Você coloca, e na internet então está só Jesus. Está cheio de pessoas, 4ª pessoa da Trindade, parecem deuses, que não pode botar nada, não pode apresentar nada, aponta o dedo e fala, isso não é Deus, porque não conheço assim. Esqueceu que a tua guerra não é contra quem marcha, ou contra quem deixa de marchar. Esqueceu que a tua guerra não é contra quem está aqui dentro. Paulo vai dizer acerca da nossa guerra, em Efésios capítulo 6, ele diz, tomai toda a armadura, estejam preparados e capacitados, porque a vossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra quem está sentado do seu lado. Eu vou além, não é contra quem te persegue, não é contra quem faz fofoca, não é contra quem te inveja, não é contra quem fala mal, não é contra quem quer ver tua morte. Peraí, pregador, pensei que tu ia dizer que Deus ia matar a macumbeira. Não, eu profetizo que Deus vai converter e trazer ela para adorar conosco. Mas a nossa guerra ainda é contra potestades, príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Que a oração de um justo, só um, pode muito em seus efeitos. Então, Eloi, imagine comigo que se eu orar sozinho eu posso muito, pastor Felipe, mas eu não posso tudo. Você pode muito, pastor Felipe, mas você orando sozinho não pode tudo. Você orando sozinha, minha irmã, você pode fazer muita coisa, mas muito não é tudo. Mas a mesma palavra diz tudo aquilo que ligares no plural.
Aqui não tem zero à esquerda, aqui não tem Zé ninguém. Todo mundo aqui é soldado na guerra de batalha, pertencente ao exército da glória. Diabo vai ter que bater em retirada diante da reação da igreja. Agora, deixa eu ver quem é soldado. Entra na peleja nessa hora. Nada de corpo mole agora. É guerra, 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 é guerra. Ainda mais o Filho do Homem, leão da tribo de Judá, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para te salvar. Eu vou largar o microfone aqui no altar. É 1 minuto adorando aquele que marcha em nosso meio. E João diz que ouviu dentro do céu, andando entre os 7 castiçais de ouro. Ele não estava parado, ele se movia. O rosto dele brilhava. Na coxa tinha escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E da boca dele saía uma espada de 2 gumes. Esse mesmo varão está andando em nosso meio aqui essa tarde. E a pergunta é: vai vir para a guerra com ele ou vai ficar de boca calada?